Poxa, César, e o caso do fim da MTU? Você não falou que era 90 dias? Já passou esse prazo. Pois é, teve algumas mudanças com relação a toda essa transição da MTU para a Artesp, algumas coisas que já eram previstas para acontecer, levando em consideração o prazo que colocaram, mas a gente vai dar uma conversada com relação a isso nesse vídeo daqui. Então aguarda um pouquinho que eu vou chamar a vinheta e a gente já vai tratar sobre o fim da MTU aqui no canal. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ônibus em Pauta, o seu canal de transporte coletivo. Bem, vocês tiveram muitas dúvidas com relação ao primeiro vídeo, primeiro e último na verdade, que eu trouxe só um, falando sobre o fim da MTU. Eu tava esperando sair alguma novidade pra gente conversar um pouco mais sobre esse tema. Algumas informações, inclusive, saiu antes do Natal, poucos dias antes do Natal, só que eu não consegui trazer aqui pra vocês com relação também a todo o final de ano, as festas que tem, acaba ficando um pouco corrido para todo mundo. Mas algumas informações com relação a esse fim da MTU saiu e a gente vai tratar um pouco nesse vídeo aqui. Para quem não tá sabendo, muito difícil você não tá sabendo desse assunto, mas eu sei que existem algumas pessoas. Mas para você que não tá sabendo sobre esse fim da MTU, é algo que realmente vai acontecer. Já é algo confirmado, já é algo que está em contrato. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o atual governador, já assinou para dar o fim à MTU. Faz parte de algo que já estava previsto desde o último governador aí do estado de São Paulo, onde ele queria fazer alguns cortes de alguns órgãos públicos, privatizar inclusive alguns deles, para meio que economizar os dinheiros que caem ali nos cofres públicos. Mas isso, meu amigo, foi arrastado na barriga por anos. Só que no ano passado aí foi confirmado e Tarcísio de Freitas anunciou, assinou ali, deu o aval para a finalização da MTU. Inclusive, junto com esse decreto, foi um pacote imenso que fizeram, também teve a substituição do DAEE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica da capital paulista, e foi trocado pela agência SP Águas. Tudo fez parte de uma lei complementar que eles criaram e reformula todo e qualquer tipo de agência pública que existe no estado de São Paulo e na região metropolitana São Paulo. Então isso envolveu todo e qualquer tipo de serviço público. E está também que vai entrar alguns com a iniciativa privada. Como teve bastante buchicho que a gente sabe com relação ao departamento de água, ao departamento de saneamento, ao departamento de energia e também caiu no sistema de transporte público da cidade. Não só da cidade, mas no caso da região metropolitana, que é a MTU. A MTU, para contextualizar, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Então ela faz todo o transporte metropolitano por São Paulo. A gente chama mais realmente das linhas intermunicipais, que vai de uma cidade para outra. Isso incluiria a região de São Paulo, de Sorocaba, de Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba, junto com a região ali do litoral norte. Além dos ônibus, também iria entrar em jogo, nesse contrato, o sistema de veículo leve sobre trilhos, que é o VLT ali da região da Baixada Santista, que é junto com a BR Mobilidade, e o BRT ABC, que está sendo construído lá pela Next, na região do ABC Paulista, interligando também a capital paulista pela região de Diadema, interligando ali também São Bernardo. Todos esses serviços que englobam, que eu acabei de falar para vocês, tudo o que a MTU faz, iriam passar de responsabilidade para a Artesp, que é a agência de transporte do estado de São Paulo. Ela que já gerencia algumas linhas de ônibus que a gente fala como suburbana. Por exemplo, Mogi das Cruzes Guararema, Mogi das Cruzes Jacareí, essas linhas que a gente vê que a MTU não opera. Na cabeça de quem criou essa lei por que não unir uma agência junto com outra empresa de transporte metropolitano em uma só, já que elas basicamente fazem o mesmo serviço. Foi nessa informação que foi aprovado a extinção da MTU para a entrada definitiva da Artesp. Isso aconteceu no finalzinho de setembro e as empresas tinham 90 dias para fazer essa transição entre MTU para Artesp. Desde então a gente ficou naquele suspense de não saber como que iria funcionar, se as linhas continuariam as mesmas, se os ônibus continuariam os mesmos, como que funcionaria toda essa, não só a questão do gerenciamento, mas como iria funcionar essa transição de início. Mas todas essas perguntas que a gente está fazendo não obteram resposta. Inclusive, a gente não sabe a resposta até o atual momento que eu estou gravando esse vídeo, que é na primeira semana de janeiro de 2025. Porém, antes do Natal, dia 23 de dezembro, saiu a informação
que o governador atual, ele aprovou a extensão dessa transição entre a MTU para a Artesp. Essa transição, ela já era prevista nesse decreto de 90 dias mais 90 dias. Ou seja, já que passou esse período de 90 dias, poderiam ter um acréscimo de mais 3 meses para a gente conseguir ver essa transição entre a MTU para a Artesp. Ou seja, a gente ainda vai ter que esperar mais 90 dias para ver se vai acontecer alguma coisa. Mas é fato que vai acontecer a extinção da MTU. Só que até o momento a gente não sabe o que está acontecendo por baixo dos panos. A gente não sabe o que está acontecendo nos contratos. A gente não sabe se está tendo alguma movimentação para essa transição com relação dentro da MTU para a Artesp. A gente só tem perguntas e momentos ociosos para conseguir pensar nisso, mas nenhuma desses pensamentos conseguem ter uma resposta óbvia. A única resposta que a gente consegue ter é: sim, de fato a MTU vai acabar, foi confirmado o acréscimo de mais 90 dias para que isso aconteça. Ou seja, levando em consideração que esse decreto saiu ali no finalzinho de dezembro, a gente tem até o finalzinho de março para conseguir ver essa transição entre MTU e a Artesp. Se isso vai acontecer, mais uma pergunta que a gente tá aqui em vídeo sem resposta. Não sabe se vai ter mais um acréscimo com relação a isso. Qual vai ser alguma parte que talvez o decreto, em alguma parte, ele vai conseguir pegar para essa transição demorar muito mais. Levando em consideração que a gente demorou quase 2 mandatos realmente para ter uma assinatura do governador para conseguir de fato ter a extinção da MTU. Eu desconfiei eles terem colocado 90 dias para essa transição. Eu ainda acho muito pouco essa extensão de mais 90 dias para conseguir fazer tudo isso. A Artesp comparada à MTU tem muito menos coisa, muito menos linhas. A MTU que opera todas essas linhas que eu acabei de falar para vocês, VLT, todas as regiões metropolitanas, as linhas intermunicipais, enfim, é muita coisa. Creio que é muito, mas muito pouco tempo para conseguir fazer essa transição de uma empresa para outra. A gente não sabe como vai acontecer, quando vai acontecer, da forma que vai acontecer. A única informação que a gente sabe é que vai acontecer. Mas a gente teve uma atualização com relação a esse caso, que foi a extensão de mais 90 dias para que essa transição ocorra. Quero saber de você, na sua opinião sincera. Você acha que com todos esses históricos que a gente teve de nenhuma movimentação nos últimos 90 dias, você acha que nesses próximos 90 dias de extensão desse contrato, desse decreto, a gente consiga ter a transição da MTU para a Artesp? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bom, essas são as informações que a gente tem até esse exato momento. Infelizmente, muito pouca informação. A gente vai sabendo com relação... A gente tem até aí março, finalzinho de março, para ter mais alguma informação, mas a gente não sabe se vai ter. Mas a qualquer outra informação com relação a esse caso da extinção da MTU para a entrada da Artesp, eu atualizo vocês aqui pelo canal. Quero saber também a sua opinião aqui nos comentários do que você acha, se deveria manter a MTU, se vai melhorar com a Artesp, então coloca a sua opinião sincera também aqui embaixo. Não esquece também de fazer todo aquele procedimento, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, e também se você quiser apoiar muito mais o nosso serviço, com apenas R$ 5,99, apertando o botão Seja Membro, você consegue apoiar muito mais o nosso conteúdo, nossa criação de conteúdo que a gente faz aqui no canal. Eu agradeço muito pela sua companhia em mais um vídeo, confere os outros que a gente tem aqui pelo canal, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então a gente se vê em outro vídeo por aí. Um abraço!